Fala pessoal, eu sou o Diego do canal Mangás e Mais e este é a segunda parte do vídeo de leituras realizadas durante o mês de dezembro. Uma informação que eu esqueci de passar no vídeo anterior é que finalmente, após 3 meses de empates, a minha pilha de leituras reduziu, ou seja, eu comprei menos do que aquilo que eu fui capaz de ler, e esse é um objetivo que eu tenho alcançado. Outra mudança que eu esqueci de mencionar é que agora eu precisei mudar de nicho uma editora para abrir espaço para uma outra. Ou seja, por enquanto tem esse buraco aqui que vocês estão vendo, mas logo logo ele será preenchido. Bom, tem toda aquela questão de deixar o like, se inscrever no canal, link de grupo do WhatsApp na descrição do vídeo, mas eu quero passar isso um pouco mais rápido hoje, peço perdão. Não quero que este vídeo fique muito longo, então vou começar aqui com Goblin Slayer volume 14. É uma publicação da Panini que está bem próxima daquilo que está sendo lançado no Japão. Então por isso a frequência de lançamentos aqui está bastante reduzida. E Goblin Slayer é o de sempre. A sinopse é matar goblins de formas diferentes, elaborando novos planos. Claro que os goblins aqui têm evoluído, né? Isso gera um sinal de alerta para o nosso herói. Mas eles sempre dão um jeito de acabar e resolver com toda aquela situação de ameaça dos goblins. Vocês devem lembrar no nosso último vídeo comentando sobre Goblin Slayer no volume 13. A região ali de treinamento dos novatos que foi construída foi atacada pelos goblins. E neste volume 14 nós temos a resolução deste conflito. E de especial aqui a irmã dessa mocinha que está na capa, que é a Elfa, e é assim que ela é chamada, tá? Então, quando eu falo Goblin Slayer, Elfa, não, Homem Lagarto, Sacerdotisa, é porque não tem nome, são assim mesmo que os personagens são chamados durante a história. Essa Elfa então recebe uma carta e exclama: "Vou me casar", e aí todo mundo fica em alvoroço, acreditando que ela é a pessoa que irá se casar, mas ela apenas leu em voz alta o que estava escrito na carta. Na verdade é a irmã dela quem irá se casar com o primo. Então todos ali são convidados para o casamento e viajam até as terras élficas. Claro que no caminho existirão goblins que tentarão fazer o que eles sabem de melhor, né? Matar, raptar e até coisas piores, por assim dizer, com as garotas. E quando eu li este volume aqui, eu acendei uma luzinha. Peraí, isso aqui eu assisti no anime e eu não tinha percebido que eu não havia lido sobre isso. Inclusive, enquanto eu assisti o anime, eu fiquei um pouco confuso porque não lembrava daquelas cenas. E aí eu finalmente percebi que a animação está mais adiantada se comparado com o mangá. Então eu parei de assistir a animação, infelizmente, porque o meu foco principal de fato é a leitura do mangá, e ele vai demorar porque, como eu disse anteriormente, né, as publicações dos volumes estão seguindo praticamente o Japão, mas isso também é um alívio para o meu bolso, porque é uma coleção que eu pretendo ir até o final, e como as publicações estão com uma frequência menor, eu tenho gasto menos dinheiro com isso. Na próxima posição nós temos aqui O Último Voo das Borboletas, um one shot muito bom da Kantakahama. Tem vídeo de review também aqui no canal. Obviamente eu deixarei o link na descrição do vídeo, caso vocês se interessem mais pela obra, vocês podem assisti-lo. Uma leitura muito boa, na minha opinião. Gostei bastante da história e de como ela é trabalhada pela autora. A arte também é muito bonita, mas tem uns poréns com relação ao desenvolvimento da personagem, principalmente da protagonista, que é uma acompanhante de luxo, de altíssima classe. E a Kantakahama trabalha aqui uma história de amor, junto com um resgate histórico, por assim dizer, da cultura japonesa, naquele momento que o Japão passou de ebulição social, com a abertura do país para os estrangeiros. Tinha muita gente contrária a isso, inclusive motivou uma guerra civil. Mas este não é o tema principal aqui, de fato é o romance que se desenrola e as consequências das decisões que a nossa protagonista toma. Dando prosseguimento à nossa lista, temos aqui uma graphic novel, Vlad Drácula, da editora Pipoca e Nanquim. Roteiro do Roy Thomas, arte do Esteban Maroto, sensacional. É uma história bem curtinha, de 100 páginas, e conta a vida do vampirão antes dele se tornar de fato aquele vampiro que nós conhecemos das histórias do livro, da obra
de Bram Stoker. Roy Thomas fez uma pesquisa sensacional, histórica, sobre o personagem Vlad Drácula e trouxe a interpretação dele para os quadrinhos. Obviamente, o próprio Roy Thomas deixa isso claro, que um pouco de história, de realidade se mistura com as lendas que foram criadas a respeito deste personagem histórico. E não podemos dizer que foi uma boa pessoa, mas recomendo muito a leitura Vlad Drácula, da editora Pipoca e Nanquim. Agora nós temos 3 volumes de uma obra que eu conheci apenas recentemente, mas que já ganhou meu coração. Irei a fundo com a coleção. Se a Mitos chegar ao volume 50, eu estarei lá comprando ele, que é Ken Parker. Eu li o volume 1, com 2 histórias muito boas. Na verdade, todas as histórias de Ken Parker que eu li até agora foram muito boas, mas aqui nós temos Rifle Comprido e Mine Tal. Li também o volume 2, que é este aqui, também 2 histórias. Todos os volumes de Ken Parker têm 2 histórias, né? Basicamente não, em média 100 páginas cada uma das histórias. Aqui nós temos Os Cavaleiros e Homicídio em Washington, que não finaliza neste volume, ela será finalizada neste volume 3, na história Shemako. Muito boa. Todos esses 3 volumes, pessoal, tem uma playlist aqui no canal, que é Descobrindo Ken Parker, e eu faço uma análise de cada um desses volumes. E na segunda história aqui deste volume 3, que é Sangue nas Estrelas, sem as ilustrações do mestre Ivo Milazzo, mas que ainda assim ficaram muito bonitas. Eu gostei, apesar de ser um trabalho mais rápido ali, mais apressado, de um iniciante. A história em si, escrita pelo Berardi, foi muito boa. Eu não sei como que o Berardi conseguiu escrever tão bem por tanto tempo, e depois de Ken Parker ele ainda deu prosseguimento à sua carreira escrevendo a Julia Kendall, e eu ainda não possuo na minha coleção, mas em breve pretendo fazer a aquisição de alguns volumes para conhecer a personagem. Outra obra com review no canal, inclusive, foi o primeiro review deste ano de 2024. Eu tenho aqui o volume 1 de A Divina Comédia e também o volume 2 de A Divina Comédia em mangá, roteirizado e ilustrado pelo mestre Go Nagai. O Go Nagai é um dos principais mangakás da história dos quadrinhos japoneses, junto ali com Osamu Tezuka, com o Shotaro Shinomori, né? Eles formam uma tríade, como foi Platão, Sócrates e Aristóteles, mais ou menos assim. E A Divina Comédia, do Dante Alighieri, é uma obra conhecida mundialmente, famosíssima, escrita há mais de 700 anos e que de certa forma ainda está bastante atual. Inclusive me trouxe algumas reflexões que eu fiz durante essa leitura e espero durante 2024 mudar um pouco o meu comportamento para melhor, é claro, né? A gente nunca sabe, mas pelo seguro vamos buscar ser boas pessoas para não passar a eternidade lá no inferno. E essa história aqui narra justamente o Dante passando por todos os níveis do inferno, do purgatório e também do paraíso. Isso foi uma vontade divina para que quando ele retornasse à Terra, escrevesse sobre tudo aquilo que ele viu. Então fica aqui mais uma recomendação. A Divina Comédia tem review também, novamente, aqui no canal. E normalmente eles estão em promoção na Amazon, então fiquem ligados. Agora, a terceira obra que eu mais gostei de ler neste mês que se passou, de dezembro de 2023, é outra graphic novel, mais uma da Pipoca e Nanquim. Surpreendido muito positivamente, O Voo do Corvo, do Jean-Pierre Gibrat. Eu não sou muito bom no francês. Essa história que se passa durante o ano de 1944 em Paris, França ocupada pela Alemanha, e tem toda uma contextualização aqui de como as pessoas sobreviviam. E a nossa protagonista, ela é da resistência francesa e acaba presa por uma denúncia de contrabando. Porém, quando a polícia chega na casa dela, encontram armas e granadas, e aí ela acaba sendo levada à prisão por policiais franceses. Ela não é entregue diretamente para os alemães, e na manhã seguinte ela conhece um ladrão que foi preso, que é o François, e por acaso do destino, durante um bombardeio norte-americano à capital francesa, eles conseguem fugir da cela, sobem nos telhados, e aí começa a se desenvolver uma história, um relacionamento de amor e ódio entre os dois, de muita provocação, diálogos interessantíssimos, muito inteligentes. A arte também é belíssima. Eu fiquei com vontade de comprar
é o Destino Adiado, que é uma obra que se passa no ano anterior com a irmã da Marie, que é a protagonista de Voo do Corvo, e lá no Destino Adiado a protagonista é a Cécile, ou Cecília, que são duas obras muito premiadas lá na França. Também, obviamente, por eu ter gostado, eu recomendo para vocês a aquisição de O Voo do Corvo. E está em promoção na Amazon. A segunda leitura que eu mais gostei durante o mês de dezembro é do mestre Shotaro Shinomori, Miyamoto Musashi. Eu sei, foi lançado no comecinho de 2023, mas obviamente eu esperei promoção, a hora certa de comprar. E finalmente consegui fazer a leitura, demorei um pouquinho para ler. E conta a vida de Miyamoto Musashi, claro, com a interpretação do mestre Shotaro Shinomori. Já disse e repito, é o melhor one shot do Miyamoto Musashi que eu já li. Claro, você pode colocar outras obras em discussão que não são de volume único, mas neste caso aqui de volume único, one shot, esta é a melhor do Miyamoto Musashi. E ele é bem grossinho, tá? Ele é bem grossinho, tem aí quase 500 páginas, uma arte muito bonita. Algumas pessoas talvez não gostem de como o personagem em si é representado. Eu gosto muito. São os mesmos traços, por exemplo, que você encontra nos dois Kamen Riders que foram publicados pela editora New Pop aqui no Brasil, o Kamen Rider e o Kamen Rider Black. Que inclusive ficavam nesse vão, mas foram transportados mais para cima. E para finalizarmos esse vídeo, assim como Miyamoto Musashi entrou nas melhores leituras de 2023, esta obra aqui também, porque eu não havia lido o mangá ainda, e eu estou falando de Akira, neste caso o volume 2, a obra-prima do mestre Katsuhiro Otomo. Nós temos aqui na capa o Tetsuo, que está mais controlado, digamos assim, mas ainda assim muito maléfico, se aproveitando dos poderes que ele descobriu que possuía. E finalmente nesse volume 2 o Akira dá as caras, ainda não mostra o que ele pode fazer. O exército tenta eliminar os dois, mas não consegue. E o Kaneda, é claro, ele quer vingança por tudo o que aconteceu durante o volume 1, principalmente na parte final do volume 1, e ele está atrás do Tetsuo com o mesmo objetivo do exército: acabaram com o seu ex-companheiro e amigo. Cara, Akira, não tenho muito o que falar. É para você entender o quão bom é isso. Não tem outro jeito, você tem que ler. Mesmo a animação, eu gostei muito, foi ótima. Eu ainda acredito que ela, com todos os pontos positivos, com todas as inovações que ela trouxe, se você assistir a animação hoje, quase 30 anos desde que ela foi lançada, ainda parece super atual. Os traços são magníficos, a velocidade de movimentação em cena dos desenhos criados também é fenomenal, mas não se compara ao mangá. Então fica aqui a minha recomendação, peguem a reimpressão, e está terminando agora, o volume 6 pela editora JBC. Akira é um clássico e não tem essa de obrigar, é obrigatório você ter a obra, mas se puderem, leiam Akira, tenham na coleção de vocês, que eu tenho certeza que ela ficará mais rica do que já é. Vocês notaram que esse vídeo foi um pouco corrido e a intenção era esta mesmo, falar rapidinho. Eu ainda tenho outros vídeos para gravar hoje, essa semana será um pouco mais turbulenta. Se você me acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Eu sou o Diego do canal Mangás e Mais. Até mais. E por um acaso do destino, durante o acaso do destino, durante um bombardeio